As bases do prisma estão escritas em semicircunferências, respectivamente, de diâmetros, blá, blá, blá. Os vértices A e do prisma pertencem, respectivamente, aos semi-eixos. A reta AC é definida pela equação vetorial. Ah, isso é bom. Qual das seguintes equações vetoriais define a reta? Bem, isso aqui é uma matéria que, de modo geral, nós não temos no Brasil. Ok? Então, talvez você se sinta um pouco perdido quando vai resolver uma conta como essa. Mas ela tem bastante lógica. Tá? Você precisa entender, vamos dizer assim, como funciona cada elemento na equação. Ok? Muito bem. Agora, o que que acontece? A gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos olhar para essa equação que ele nos deu aqui. Por exemplo, essa equação, ela descreve a reta. É uma forma de descrever a reta em álgebra linear, em geometria descritiva, melhor dizendo. Ela descreve uma reta em 3 dimensões. Nós estamos acostumados a descrever a reta lá em 2 dimensões, né? Uma coisa que a gente já está bem acostumado. Beleza. Daí, o que que acontece? Cada elemento aqui tem um significado. Isso aqui é um ponto. É um pontinho. Isso aqui é o vetor diretor, ok? Você já tinha ouvido falar dessas coisas? Eu cheguei a estudar um pouco, mas eu não fui a fundo, assim. Eu vi sobre a equação vetorial e tudo. Certo. Muito bem. Então, essa é a equação vetorial. Estou te apresentando ela. Agora, o que é cada coisa nela, né? Eu te falei, o primeiro termo é um ponto que faz parte da reta. Poderia ser qualquer outro ponto. Mas a gente está pegando esse, por quê? Porque é o que apareceu aí. Daí, o que que vai acontecer depois disso? É, Nós vamos observar que ele está nos perguntando qual equações define a reta OD. Por que eu estou falando tanto da reta AC se ele está pedindo a reta OD, né? Você deve estar pensando. Porque a reta OC, melhor, a reta AC, né? Reta AC, essa aqui. E a reta OD, você pode reparar que elas são muito parecidas, certo? Tá vendo que elas são parecidas? Elas não têm a mesma inclinação? AC e OD ali atrás? Sim, Isso. Quando retas elas têm essa característica, né, de terem a mesma inclinação, a gente fala que elas são paralelas. Essas retas são paralelas. sim. Só muda Ah, a coordenada do X. não, você está pensando em 2 dimensões. O que vai mudar aqui, né, ou melhor, o que vai ficar igual nas duas coisas, são os vetores diretores, ok? O vetor diretor das duas é igual. Ou múltiplo um do outro, ok? Uhum. Porque quando você tem retas semelhantes, né, você tem isso, de elas serem múltiplas uma da outra, ok? Então, tá aí. Muito bem. Agora, o que que vai acontecer? Vamos observar os vetores diretores das retas das opções e ver quais que são iguais ou múltiplos. Por exemplo, esse vetor aqui, o 0, 2, 3 meios, ele é múltiplo desse cara? O que que você acha? 3 meios, acho que não é múltiplo de 3, né? Múltiplo, vetor ser múltiplo do outro é quando você pode multiplicar algo neste vetor e ele vira o outro. Só Ah, que quando você ficar por multiplica um 2 número num vai. vetor, você multiplica em todos os termos, né? Então, por exemplo, se você multiplicar o número 2 aqui nesse vetor, né? Multiplicar por 2, 0 vezes 2, 0, beleza. 2 vezes 2, 4, beleza. 3 meios vezes 2, 3, beleza. Então, sim, esse vetor aqui é múltiplo desse, sacou? Sim, Então, existe a possibilidade da resposta certa ser a A. Pela mesma lógica, vai existir a possibilidade de ser a B. É o mesmo vetor diretor, né? Mas esse aqui, esse vetor aqui, o 0, 3, menos 4, ele é múltiplo deste? Se eu multiplicar algum número aqui, vai se transformar no.
Nesse aqui? Não. Não, né? Impossível. Por causa do sinal de menos, certo? Sim. Ou você vai transformar os dois em, né? Se você multiplicar aqui, ou os dois vão ser positivos ao mesmo tempo, ou vão ser negativos ao mesmo tempo. A gente multiplica o número. Acontece isso, né? Vai mudar o sinal de todo mundo, certo? Sim. Então tu entendeu a ideia, maravilha. Agora, com isso em mente, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos já jogar fora essas duas possibilidades. Ou pode ser só apenas a A ou a B. Agora, quem será que é, né? A A ou a B? A gente tem que ver se o ponto que está sendo dito aqui, ele faz parte ou não da reta que nós estamos pensando, certo? Por exemplo, quando a gente olha para a nossa reta que nós estamos interessados, o ponto OD, a reta OD, perdão, é a reta OD que a gente quer, a gente sabe que o ponto O é a origem. Ele está aqui no 000, concorda comigo? Sim. Então, a ideia é o seguinte: se essa equação aqui for a equação da reta OD, a hora que eu jogar 000, a conta aqui vai bater. Ou seja, você vai encontrar um valor de K é uma constante, ok? Que vai causar esse ponto 000. Entendeu? Não entendi muito bem. Nós temos o ponto 000, ele faz parte da reta que nós estamos querendo encontrar, certo? Sim. Essas equações servem para dar pontos da reta. Então, aqui eu colocaria um ponto que eu conheço da reta, para testar se essa equação é a equação da reta OD. Entendi, entendi. Se eu colocar 000 aqui, eu vou ter que fazer uma conta para verificar se existe um K que vai causar isso. Então, eu vou fazer isso aqui. O problema é que, como é uma conta de vetor, né? Talvez você não esteja muito acostumado, mas é bem fácil. Vai ficar o quê? Eu quero ver se o ponto 000 faz parte dessa reta. Então, eu vou escrever a equação da reta. Quem vai controlar isso é o valor do K. Se existir um K que faz acontecer 000, você está com a resposta. Então a gente tem que comparar cada um com cada um. Coordenada x com coordenada x, coordenada y com a y, coordenada z com a z, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, das rosas aqui, 0 é igual a 0 mais k zero. Então dane-se, né? Vai dar 0. 0 é igual a 0. 0 igual a 6 mais 2k. Concorda comigo? Sim. Eu tô pegando só os azuis, certo? Tudo bem? Sim. Entendeu aqui? Sim, entendi. 0 igual a 8, agora os laranjas. Mais 3 meios de K. Daí, o que que vai acontecer? Se a gente está falando de um ponto que faz parte dessa reta, tem que dar o mesmo valor de K nas duas contas. Porque foi um valor específico de K que você colocou ali que causou o ponto 000, sacou? Vamos ver se vai dar K nas duas contas? Aqui, se eu isolar o K, vai ficar K igual a menos 3. Concorda comigo? Sim. E aqui, o que que vai acontecer? Vai dar um número todo cagado, né? Ou será que não? Vai ficar 8 dividido por menos 3 meios. Isso não dá 3, né? Então não pode ser a resposta A, entendeu? Porque você não obteve o mesmo valor de K. Uma deu menos 3, na outra deu 16 sobre menos 3. Beleza? Uhum. Agora eu vou querer que você faça a mesma coisa que eu acabei de fazer, mas para a reta B, para provar que a B é a resposta certa. Ok? Tá. Então vá, boa sorte. Obrigado.
Enviei. Vamos ver. As duas contas você chegou que dá 2. Aí. Então significa que essa é a resposta, certo? Sim. Maravilha. Bora, Xi. Agora, feita a primeira. Então você já sabe fazer alguma coisa já de, olha só, retas em 3 dimensões, né? As questões de geometria no exame são bem difíceis, principalmente para brasileiro que não viu essas coisas na escola. Sim. Lá eles têm bastante. Ah, agora, 6.2. Resolva esse item sem recorrer à calculadora. Determine as coordenadas do ponto C. Ponto C é um ponto da reta AC. Só que ele é um ponto da reta AC que está ali naquele vértice, né? Ai, 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 como é que faz isso? Isso aí parece ser meio difícil. Imagino que você não tem ideia de como faz, né? Não. Era o pontinho C lá da reta C. Esse ponto, como você pode perceber, né? Ele faz parte não só da reta C, mas como de alguns planos, né? Ele, por exemplo, faz parte do plano ABC, ele faz parte do plano BCD, plano ali de trás, né? O ACD também. Então, acho que a ideia aqui vai ser, de alguma forma, a gente usar essas informações de plano aqui. Beleza? Então, como é que vai ficar aqui? Só um pouquinho. Nós temos que o vetor AC, isso aqui, para quem não estudou, essa matéria é bem complicada. Eu vou fazer essa conta só para você sentir a pressão. Depois a gente tenta ver outra matéria aí, uma questão de outra matéria que tu saiba melhor. Porém, cara, o exame tá chegando. Então tem que estudar essas coisas por conta própria, tá? Também em cima da hora para conseguir ver toda a matéria, entende? Sim. Eu até que vi bastante da teoria, só que eu não pratiquei muita questão, assim. De geometria eu não cheguei a ver tudo, né? Certo. Bem, nós queremos a coordenada do ponto C. Muito bem. Deixa eu ver aqui. O que a gente pode fazer. Uma vez que o ponto C faz parte da reta C, a gente pode pensar que a reta C ela é perpendicular a esse plano aqui. E por que que isso é importante? Porque assim a gente consegue escrever a equação desse plano, ok? Por quê? Porque a gente aprende na Perpendicular escola. quer dizer que o que que é oposto e invertido, né? Hã? Entendi tua pergunta. Perpendicular quer dizer que 90 graus, pô. é 90 graus. Isso. Então essa reta C é 90 graus com o plano. E ela tá aqui, né? E o plano tá aqui. Então ela tem que ser 90 graus, certo? É esse plano aqui, ok? Uhum. Tá em outra dimensão. Muito bem. Então a gente aprende uma coisa, né? Nessas aulinhas, que a equação de um plano, ela é ax mais by mais cz mais d igual a zero. Essa é a equação de um plano. Onde o a, b e c, eles podem ser dados como as coordenadas do vetor perpendicular, ou a gente chama de vetor normal ao plano. Ok? Só que a reta AC é normal ao plano. Perpendicular, normal, mesma coisa. O plano que eu estou falando aqui, que é o plano da frente, o BCD. Logo, eu já tenho quase a equação desse plano.
Porque eu tenho qual é o vetor que representa a reta normal, né? É esse aqui. Lembra que eu estava falando sobre esse vetor? Esse vetor aqui é o vetor diretor da reta, é o vetor que representa a reta, tá? A direção da reta. Então, esse vetor que representa a reta é justamente o vetor que é normal a esse plano. Então, ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Ele é tanto o vetor dessa reta como o vetor normal desse plano. Beleza? Entendeu a lógica? Sim. Tá, o vetor diretor é o que dá a direção, né, da A reta. reta, sim. Só que, curiosamente, como essa reta é perpendicular a esse plano, então ele também é o vetor normal desse plano. É a mesma coisa. Ah, tá, entendi. Isso. Então, vai ficar 0, 4 e 3. Que é o próprio vetor diretor da reta AC, já falamos sobre isso. Então, a gente vai substituir esses valores aqui, a gente já quase tem a equação, já que deu 0, então apaga. Aqui deu 4, aqui dá 3. Falta só o valor do D, né? Falta só o D. Muito bem. Como é que a gente faz agora para encontrar o D, né? Bem, ele deu uma informação que a gente não usou para nada ainda. Ele falou aqui que a distância, ou melhor dizendo, o tamanho do segmento OE é 12,5, ok? Ou seja, esse tamanho aqui atrás é 12,5. Beleza? Está escrito aqui. Sim, Daí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pensar o seguinte. O ponto O, como a gente já conversou hoje, é o ponto 0, 0, 0, porque ele está na origem, certo? sim. E o ponto E? Qual que é as coordenadas do ponto E? Ele está sobre o eixo Y. Então, ele tem que ser 0 para x e 0 para z. Ele só falta a gente saber do ponto E a Ah, coordenada, 12,5, né? que é 12,5. Boa, tem que ser 12,5, porque é a distância, certo? Sim. Então, significa que eu conheço um ponto do plano que eu estou calculando. Eu conheço o ponto E, certo? Uhum. Ótimo. Então, com isso em mente, né? Eu vou pegar esse ponto, que é o 0, 12,5, 0, e jogar aqui nessa equação. Essa é a equação do plano. E assim eu vou encontrar o valor do D, ok? Entendeu aqui que Sim, o valor do Y é o 12,5 entendi. e do Z é 0? Sim, Agora, entendi. sendo eu um ponto do plano, você consegue encontrar o valor do D. Consegue encontrar o valor do D para mim? Tá, deixa eu ver. Tudo isso é porque tem o mesmo plano, é o mesmo, é perpendicular ao plano, então tem o mesmo vetor diretor. Como a gente sabe, um ponto do vetor diretor dá para aplicar na fórmula. Exato. Tá? Tá, é só fazer 13 vezes 12,5. Beleza, como achar o valor do D? Então é 37,5 menos, né? D é quanto? 37,5. Errado, menos 37. Isso, menos 27. Menos. Errou o sinal, errou a conta, hein? Uhum. Quando eu pedir pra você fazer as coisas, tenta fazer, tipo, com bastante atenção, cara, porque senão você vai ficar muito passivo na aula, já que essa matéria aqui é coisa que tu não viu e tal. Sim. 4y mais 3z menos 37,5, que lixo de número, né? Mas, eu não sei se é isso. Ah, eu acho que eu errei a ordem das coisas. Que merda. Ah,
Calma aí. Deixa eu pensar aqui. Quatro multiplica o y. Você colocou Ah, sim. 3 vezes z, né? Tá errado, né? O z é zero. O y que é 12,5, certo? 50. Menos 50, então. Isso. Cuidado. Agora tá feito. Agora você tem a equação do plano. Bem, para que a gente vai usar isso aqui? Veja que esse plano, né, é o plano aqui da frente. E é justamente o ponto C a interseção do plano com a reta, não é mesmo? Justamente o ponto que a gente quer encontrar, o ponto C, certo? Uhum. Então, a gente, de alguma forma, tem que igualar a reta com o plano, porque é onde elas se encontram, a igualdade das duas, que você vai encontrar, então, o ponto que você está interessado. É igualando a reta AC, que a gente tem a equação, com o plano, que a gente também tem a equação, acabamos de encontrar a equação do plano, a gente vai encontrar o ponto AC, beleza? Agora, como é que a gente vai encontrar a equação do plano? Entendendo que o y e o z do plano tem que ser o mesmo y e z da reta. A reta, talvez dessa forma, não está muito interessante, mas se a gente escrever ela na forma vetorial, entendendo que x é igual a 10, y é igual a 0 mais 4k e z é igual a 0 mais 3k, nós pegamos esses valores, jogamos na fórmula e encontramos o valor do k, entendeu? Sim. Então, vá lá. Fazendo isso, você está igualando a reta com o plano, ou seja, encontrando o ponto de interseção. Beleza? Eu entendi, mas é complicado eu interpretar assim. É sim. Por isso tem que treinar bastante, fazer bastante exercício. Muita conta assim mesmo. Tem hora que você fazer, me fala, me mostra o passo a passo, tá? Uhum. E- Você encontrou o valor do k, então, k igual a 2. Agora, o que você vai fazer com esse valor para encontrar o ponto? Hein? O Colocar que será na que você vai fazer? substituir, né? Exato. Aí você encontra o valor do c. Vai dar, então, 10, 8, 8, 10. 6. Beleza?
Uhum. Tá bom. Vamos continuar. Na figura 3 estão representados o referencial ortonormado, circunferência, centro, ponto A tem coordenadas 2 e 0. Ou seja, se o ponto A tem coordenadas 2 e 0, significa que esse círculo tem raio 3. Concorda comigo? Nossa, que viagem. Tem raio 2. Concorda comigo? Sim. Ótimo. Tá bom. O ângulo orientado aqui tem amplitude de π a 3π sobre 2. Né, todo esse ângulozinho marrom aqui. Meu cérebro tá uma paçoca hoje. Este ângulo é um valor entre 180 graus e 270 graus, entre π e 3π sobre 2, beleza? Uhum. É de se imaginar, olhando para a figura. Os pontos P e Q têm a mesma abscissa. Ah, isso é bem interessante. Eles têm o mesmo valor de x, só que um é negativo e outro é positivo, certo? Quero Sim. dizer, os valores de y deles, né? Um é positivo e outro é negativo, certo? Sim. Por simetria, percebe? Sim. O x é o mesmo, mas por simetria o P tem um valor e o Q tem outro valor. Ele está querendo que você encontre o cosseno de 2 alfa. Muito bem. Cosseno de 2 alfa seria o cosseno do ângulo. Tem alguma coisa a ver com o ângulo entre eles ali, né? Isso também é uma matéria que a gente vê pouco no Brasil. Ok? É o cosseno do ângulo ali, 2 alfa. Porque a gente não vê vetores no Brasil, sabe? E a gente aprende a fazer produto escalar e coisas assim na faculdade, no Brasil, mas no ensino médio não. Então tem algumas formas de resolver esse problema aqui. Ele está falando que o produto escalar, por exemplo, isso aqui é o produto escalar. O produto escalar é uma operação que existe entre vetores. Tem uma série de significados. Mas aqui a ideia é encontrar o ângulo. Então, de alguma forma, você tem que entender um pouco mais de tanto de seno, cosseno e tangente, como de geometria analítica que tem a ver com vetores, né? Existe uma fórmula que é muito importante. Se não me engano, eles usam em Portugal, tem 99% de certeza que eles usam no secundário. É que, sabe, assim, no exame tu não pode usar qualquer coisa, sabe? Só pode usar o que eles deixam. Por exemplo, no Brasil a gente aprende umas 10 fórmulas diferentes para a área de triângulo, mas lá em Portugal eles só podem usar uma fórmula. Todas as outras 10, se conhecer, não vale, sabe? Existe uma equação do produto escalar que ela é assim, ó. O módulo de um vetor vezes o módulo do outro. O módulo é tamanho do vetor. E o tamanho você sabe. Quanto é que mede esse cara e esse cara? Sabe? Oi? Como mede esse cara e esse cara? Qual é o tamanho desses vetores? Tamanho? É, cara, tamanho. Comprimento. É Qual é o o. raio desse círculo, cara? Ah, é 2? Sim. Não é 2, certo? Sim. Cosseno do ângulo entre eles. Mas quem que é o ângulo entre eles, né? Não sei. Porém, eu posso dizer aqui que é, sei lá, é teta. Então, de alguma forma, você encontra esse ângulozinho aí. Mas é interessante saber que esse ângulozinho, né? Ele tem um pedaço aqui e outro pedaço igual aqui, certo? Então, eu poderia dizer até que é 2 θ aqui. E o produto escalar é o produto entre o módulo dos vetores e o cosseno do ângulo entre eles. Essa é uma fórmula que você não viu no ensino médio, não tem o que fazer. Mas aqui eles usam, entendeu? Uhum. Agora, a parte de trigonometria e tal, isso é muito importante que você esteja bem sabendo. Você vai ter que aprender essa matéria nova, totalmente nova. Agora, a questão é o seguinte, né? A gente está falando de
um ângulozinho θ ali. Muito bem. Eu estou falando sobre esse ângulozinho θ por quê? Porque quando a gente está falando sobre cossenos e senos e ângulos somados e tal, nós temos algumas regras que a gente sabe. Eu vou até te mandar uma folha, esse monte de regra, antes que eu me esqueça. São um monte de propriedades que existem entre cossenos e ângulos e coisas do gênero, certo? O exame tem alguns. A princípio, sei lá, você pode usar as do exame, mas se saber alguma coisa de cabeça também pode. Né? Então, a questão é o seguinte, se eu encontrar alguma relação do θ, né, associado ao ângulo total ali, vai dar muito boa. Por quê? Porque o problema nos pede quem é alguma coisa associada ao alfa, né? 2 alfa, ele quer saber. Eu estou com θ. Mas, obviamente, o alfa está relacionado com o θ, certo? Percebeu aqui? Sim. Então, o alfa, se a gente olhar bem, né? O alfa, ele é simplesmente 180 graus mais θ. Concorda comigo? Sim, Entendeu isso? sim, eu entendi. Portanto, se eu encontrar o valor do θ, ou pelo menos o cosseno dele, alguma coisa do gênero, eu vou conseguir achar alguma coisa para alfa, sacou? Sim, Agora, meio que até tu conseguiria fazer, por quê? Porque o enunciado falou qual que é o produto, o valor do produto escalar entre eles. Ele falou que é 3. Então, aqui é 3. Você me falou agora há pouco que o raio é 2. Então, aqui é 2, certo? Eu estou fazendo aquela equação ali de cima. E o cosseno do ângulo é o que eu vou achar agora. Né? Ficou 3, 4. Aqui vai ficar cosseno de 2θ igual a 3 sobre 4, certo? uhum, E agora, de alguma forma, a gente pode encontrar o valor do cosseno de θ. Para encontrar o θ, e assim, alguma relação para alfa. Fazer de muitas formas agora o problema. Talvez encontrar o θ já seja direto. Quando a gente olha para aquela tabela lá cheia de coisa, tem os double angles identities. Nós temos ali cosseno de 2θ igual a cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Nós temos o 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1. Nós temos um monte de relações. Tá vendo lá, né, no arquivo que eu te mandei, certo? sim, Isso. Dá para usar tudo isso. Dá para usar também relações com relações periódicas lá. Dá pra usar coisa. O que eu vou usar aqui, né? O que eu quero usar? Eu posso usar, por exemplo, o 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1. Então, eu passo esse 1 para o outro lado, vai ficar positivo. Então, o cosseno ao quadrado de θ vai ficar 3 quartos mais 4 quartos, que é 7 quartos. 7 quartos, dividido por 2. Então, vai ficar, vai ficar 7 oitavos. Aí você faz a raiz quadrada, você encontra o valor do θ. Para encontrar o cosseno, θ é só fazer essa conta aqui. Ok? Você pode usar a calculadora no exame. Então, tenta encontrar qual é o valor do θ aí para mim, por favor. é 0,935. É, você chegou numa relação meio chata, né? A questão é que nós podemos fazer uma coisa mais interessante que isso. Vamos pensar aqui. Quero te mostrar. Isso aqui resolveria, tá? É o jeito que uma pessoa normal resolveria. Só que se você conhece bem as propriedades, você pode resolver de outra forma. Por exemplo, a gente chegou que alfa
olha só, é 180 mais θ, certo? Uhum. A gente chegou que cosseno de 2θ é 3/4, beleza. Então, no lugar do θ, eu vou colocar aquela relação que eu tenho, o alfa, porque eu estou interessado no alfa. Vamos ver se isso vai ajudar. Vamos só substituir os 180 graus aqui por π. Lembra que 180 graus é π, né? Então, θ é igual a alfa menos π, certo? Então, 2θ é igual a 2 alfa menos 2π. Concorda comigo? Uhum. Agora eu vou pegar esse 2θ, que é igual a 2 alfa menos 2π, e jogar ali na equação. Então, cosseno de 2 alfa menos 2π igual a 3/4, certo? Sim. Alguma dúvida? Não, entendi. E daí você vai lembrar uma coisa: o cosseno é uma função periódica. Ele repete de 2π em 2π, não é mesmo? Uhum. Portanto, o cosseno de 2 alfa menos 2π é a mesma coisa que o cosseno de 2 alfa só. Porque o cosseno repete de 2π em 2π. Ele é, é a mesma coisa a cada 2π por causa da roda, né? Do círculo trigonométrico, não é mesmo? Sim, sim. 2π, 2π, 2π. Ah, mas é que, digamos, começa aqui. 2π volta para lá. Então, se você tem 2π dentro de seno, de cosseno, você pode ficar tranquilo. Pode ignorar ele. Sacou? Então, olha só o que a gente acabou de encontrar. Olha só. Sem ficar fazendo toda essa conta chata aqui, usando propriedades e coisas do gênero, entendeu? Não dava para fazer desse jeito? É o jeito que você aprendeu na escola? É o jeito que provavelmente você faria? Sim. Mas você pode usar propriedades e lógicas algébricas aqui para chegar numa forma muito mais fácil. O valor do cosseno direto, entendeu? Ok? Sim, eu entendi. Isso aqui já é matéria do Brasil, tá ligado? A parte, veja, a coisa de, vamos dizer assim, a coisa de Portugal, ela acabou aqui, ó. É uma fórmula que você de fato não conhecia, né? Isso aqui você não conhecia, ok? Todo o resto é coisa que em algum momento na sua vida você viu. Beleza? Uhum. Vou colocar aqui assim, ó. Jeito difícil. O jeito fácil foi observar, né? Existia uma relação direta entre o alfa e o teta, que eram os ângulos que nós estávamos interessados, certo? Muito bem. Então, chegamos na resposta. 3/4. Alguma dúvida? Vamos recapitular aqui. Tínhamos um círculo, sabíamos o raio dele, sabíamos que existia um ângulo de... Criamos o ângulo de 2θ aqui, que obviamente tem uma relação com alfa. Escrevemos uma equação aqui que você não conhecia, que relacionava tanto o produto escalar que ele deu, quanto o tamanho dos vetores, que são simplesmente o raio do círculo, e o ângulo que a gente está interessado. Sempre colocar equações que envolvem coisas que nós estamos interessados. Chegamos nessa expressão bem legal, cosseno de 2θ igual a 3/4. A gente não quer 2θ, a gente quer 2 alfa. Então, o que eu fiz uma relação entre θ e alfa. 2θ igual a 2 alfa menos 2π. E percebi que uma vez que 2π dentro de uma função periódica só volta, né? Volta a ser o que era, né? Pode ser ignorado, entre as palavras, matematicamente falando. A gente chegou no que o problema pede, beleza? Uhum. Sim. Maravilha! Então, vou salvar isso aqui, porque não sobrou muito espaço. E vou. Próximo. Vou pegar aqui. Muito bem. Ele quer que você use a calculadora gráfica. Tem uma calculadora gráfica já? Não tem. E aí, como é que vai ficar no exame? Vai ficar 100? Eles nem sabiam que exigiam isso. Nossa, Esse teu curso era bem podre, hein, cara? pelo jeito, sim. Pô, se tu for para o exame sem calculadora gráfica, bora, já era, velho. Eu Você vi que vai hoje mesmo procurar aí no site do exame quais são as calculadoras que eles permitem usar.
vai comprar uma o quanto antes, porque mexer na calculadora gráfica não é fácil, tá? Tá. Eu até tenho um emulador aqui pra tu ver que eu não tô mentindo, olha só. Vou mostrar. Uma calculadora gráfica que pode ir no exame. E ela é cheia das coisas, tá vendo? Não é fácil de usar, não. Um pouco fácil. Um monte de função, por aí vai, tá? Então tem que treinar bem com ela. E assim, você pode fazer um monte de conta na calculadora no exame. Então ajuda bastante poder usar, né? Sem ela, não tem como ir bem. Beleza? Sim, eu vou comprar então. Bem, já que você não tem a calculadora, prejudica muito, né? Nós fazemos a questão 8. Sempre que tem essa estrelinha aqui, é porque você pode fazer com a calculadora. Aqui também você pode fazer com a calculadora, mas aqui não é necessário. É uma análise derivada, só que derivada é uma matéria que você não estudou. Então, a gente vai precisar tomar uma decisão. Só que essa decisão, não depende só de mim, cara. Depende de ti também. Do que tu queres, né? Ou do que tu vais fazer, certo? Tu tens que fazer o seguinte: decidir se você vai estudar bastante por conta própria aí, as matérias, ou se você vai querer ver essas matérias que tu não visse ainda comigo, percebe? Eu acho que eu acho que derivadas, pelo menos, seria bom ver contigo, então. Derivadas comigo, entendi. Aí o resto que eu já vi um pouco, pelo menos eu posso estudar sozinho, relembrar, ir mais a fundo. Entendi. Muito bem. Ah, isso é uma boa escolha, tá bom? Eu vou tentar fazer para ti uma matériazinha bem de boa, mas assim, você vai precisar estudar essas matérias, cara, porque é bastante coisa que tu não viu, né? Quando você, eu peço para você fazer as coisas daqui do Brasil, você consegue. Você comete um erro ou outro de atenção, mas você faz. O problema é, né? Tem matéria que você não viu, né? Fazer o quê, né? Entende? Então, a ideia é essa. Beleza? Bem, isso aqui a gente vai ter que pular. Isso aqui é número complexo. Número complexo você já viu na escola também. O problema é que eles avançam muito e eles usam muito exponenciais. Exponencial dificilmente, impossível. No Brasil a gente vê números complexos na forma exponencial. Aqui eles fazem isso assim como se fosse a coisa mais simples do mundo, entendeu? Não é simples. A interpretação é bem complicada. Então não adiantaria nem você pegar um livro do Brasil para estudar isso aí, porque é uma coisa assim que não tem no Brasil, pelo menos no ensino médio, beleza? Então, complicada essa questão aqui pra você. Derivada também você não sabe ainda, isso aqui também você não saberia fazer. Bem, eu vou só lembrar um pouco de números complexos para ti. E é o seguinte, cara, a nossa próxima aula é na segunda. A gente tem que tomar alguma decisão sobre como vai ser a nossa próxima aula na segunda. Então a gente vai ver derivadas, é isso. Sim, pode ser. Be- Beleza. Então tá bom. Eu só quero falar brevemente aqui de número complexo para ti. Vamos lembrar que os números complexos, eles são escritos, né, de formas, de diferentes formas, né? A gente aprende que pode ser escrito como a forma de afixo, que é aquele z igual a mais bi. Essa provavelmente é a que você lembra, que é o que a gente mais vê no Brasil. Uhum. E a outra forma é Trigonométrica, né? essa forma aqui, trigonométrica. R que multiplica cosseno
Teta mais I seno teta. Onde o teta é o ângulo aqui com o eixo real, entendeu? E o R é a distância da origem até o ponto. O A e o B, quem seria então? O A e o B é a coordenada aqui do ponto. Esse é o eixo real, esse é o eixo imaginário, tá vendo? Uhum. Tem também a forma exponencial, que é R, E na I teta. Que essa é a forma que eles usam mais, entendeu? Para resolver problema. Provavelmente só vai sair desse jeito os problemas. Assim, só vai sair meio forte, mas de qualquer outra forma ficaria muito mais difícil, entende? Muito, 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 a ponto Eu de ficar cheguei a ver um impossível. pouco dessa aí, dessa forma exponencial. Ah, você viu? Que maravilha, isso já ajudou um pouco. Mas eu vi. Ah, eu fiz uns exercíciozinhos com a professora, mas nada assim que tem muita interpretação, é mais só o básico. Transformar de uma para outra, sabe? Entendi. Bem, já é um começo. Então tá, era isso que você teria que dar uma olhadinha aqui. Aí ele deu alguns vetores aqui, você de alguma forma teria que multiplicá-los, né? Mas tem muito detalhe aqui por trás, a gente não vai conseguir fazer agora, beleza? Então tá bom. Eu vou fazer o seguinte já, eu vou te enviar uma apostila de cálculo 1. Tu pode ir dando uma lida em algumas matérias específicas que eu vou informar quando eu te enviar a apostila, beleza? Tá, Então é isso aí. Eu vou preparar as coisas aqui e já te envio, tá bom? A gente fala então segunda às 14 do Brasil, beleza? beleza. Tá, falou! Valeu, bom final de semana. Você também.